E aí, então, a partir dessa tomada da embaixada, a mídia, né, sobretudo a mídia norte-americana, e em consequência, as mídias do mundo, passaram a associar a ideia de xiismo como fundamentalismo, como radicalismo, como terrorismos e todos os ismos que nós temos a partir daí, né? Então essa teoria do jornalismo é o agendamento, né? O agendamento no sentido de ir colocando elementos, né? Elementos que reforçavam esses estereótipos, essa imagem negativa do movimento revolucionário, dessa imagem do Shah modernizante, com esses aspectos ocidentais que levariam o Irã a um progresso, a uma melhoria. Isso foi se agendando ao longo de muito tempo e consolidando essa imagem positiva do Irã. Aí, quando começam os movimentos massivos, enfim, a partir da população contra as forças legalistas do Shah, todo esse elemento negativo atrelado à religiosidade islâmica, ao movimento, né, ao xiismo, aos clérigos xiitas, na figura do Ayatollah Khomeini. Como é que se distorcia a religião islâmica, né, que estratégias esses veículos tinham? Esses dois elementos são basicamente, né, o que eu entendo nas minhas pesquisas, duas estratégias importantes. Pegando o contexto desde os anos 60, vamos colocar, mas teríamos que remontar o Shah filho, enfim, o Mohammad Reza Pahlavi assumindo o poder do pai, usurpando esse poder com o apoio do Ocidente. Aí depois o golpe que ele dá, a Operação Ajax em 53, depondo o primeiro-ministro, Mossad queria nacionalizar o petróleo. E aí nos anos 60, esse processo da Revolução Branca, isso tudo reportado de uma maneira positiva, né, em que o Ocidente racional estava melhorando, um aspecto medieval que era controlado antes por um caráter mais religioso. Então, agendando essas informações ao longo tempo e com a questão do orientalismo, foi se solidificando esses estereótipos, essa deturpação, né, o aspecto religioso, à medida que, quando se dá a vitória, né, vamos dizer assim, do processo revolucionário, essas revistas vêm dizendo basicamente assim: nós avisamos, eles eram malucos, né, e aí vem elementos, termos, por exemplo, né, depois a gente vai retomar quando falar do xiismo, do xiita, né, mas, por exemplo, o tresloucado poder dos turbantes. Era uma frase que tinha lá um subtítulo de uma reportagem da Veja em 79. Os barbudos fanáticos. No Brasil, ainda que a gente possa dizer, né, que às vezes a gente copia o que vem lá de fora, né, a gente pode dizer que a gente talvez seja mais laico, ou pelo menos éramos, não posso dizer exatamente no Brasil que vivemos hoje, né, por exemplo, em medidas que podem ser simples, mas a autorização dos Detrans, que começou inclusive no Detran do Paraná, de permitir que as mulheres de origem muçulmana pudessem tirar a sua carteira de habilitação e a foto fosse com seus hijabs, né? Então, a autorização para que isso acontecesse. Então, eu acho que colocar tudo no mesmo lugar, né, eu acho que a gente perde as particularidades, né? É claro que a ascensão da extrema-direita ela é sempre preocupante, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na América Latina e seja no Brasil, porque o discurso da extrema-direita é sempre apontar o outro como inimigo, né? E aí o outro pode variar, ou pode ser sempre os mesmos outros. Nós podemos esquecer, por exemplo, que na eleição desse governo que nós temos atualmente no Brasil, até a questão de Jerusalém foi operacionalizada, né? A ideia de transferir ou de apoiar, né, que Israel transferisse a sua capital de Tel Aviv para Jerusalém, numa clara ofensa, né, aos desejos, aos anseios do povo palestino, que também reivindica Jerusalém como a sua capital, né? Então eu acredito, né, que a gente não pode perder de vista que os tempos atuais, né, como você mesma disse, Líbia, é um tempo de ascensão da extrema-direita. E a extrema-direita, ela existe e ela tem os seus discursos, né, propagados quando ela declara que existe um inimigo, né? E o inimigo, ele pode ser o Islã, né? Ele pode ser o islamismo, em diferentes vertentes.